Olá, amigos. Tudo bem? Então, esta semana para mim foi bastante cheia. Eu tive várias gravações, estive no programa Opinião falando sobre vacinas, fui chamado para participar da comissão externa do Congresso Nacional falando sobre as vacinas, sobre obrigatoriedade das vacinas e depois uma outra 2 dias depois falando sobre imunidade celular, imunidade tardia, imunidade de rebanho, etc. Essas coisas você já ouviu falar. Mas vamos falar sobre dois assuntos, não relacionados com vacinas, mas que provavelmente estão trazendo uma certa preocupação para vocês. Uma é sobre essa segunda onda no hemisfério norte, principalmente na Europa, também nos Estados Unidos, batendo recorde após recorde de número de pessoas doentes. Mas também vocês devem ter lido nos jornais hoje do aparecimento de uma mutação desse coronavírus. Então vamos falar sobre isso para deixar vocês esclarecidos e informados sobre o assunto. A segunda onda na Europa, aliás, no hemisfério norte, nós já prevíamos há muito tempo. Desde março, abril, eu falava, vai ter uma segunda onda. Até lembro de algumas pessoas que, o que é isso? Está falando bobagem. Mas vocês sabem o que é? Ciência é ciência e saber a história das epidemias e pandemias do mundo faz parte do estudo, conhecimento que nós cientistas, médicos devíamos ter. Aliás, gostaria que outros médicos também tivessem esse mesmo esforço de ler e ter experiência dos outros. É óbvio que apareceu a segunda onda na Europa e eu tinha avisado. E lá para outubro, novembro, vocês vão ver o que vai acontecer. E o que está acontecendo? Por quê? Porque está começando a esfriar. Londres está em 11, 12 graus de temperatura média, Paris um pouco acima, Nova York já entre 12 e 13 graus, bem abaixo de 17 graus. Lembra que eu falei na época do MIT, do estudo do MIT, dizendo que os coronavírus gostam de temperatura de 3 e 17 graus. Pois é a temperatura média, mas as atitudes sociais das pessoas no inverno. Isso faz com que as pessoas se aglomerem, fiquem mais dentro de casa, ficam tossindo, espirrando, por causa da temperatura, não por causa do coronavírus. E aí, então, começa a espalhar tudo quanto é vírus. Entre eles, coronavírus, o rinovírus, adenovírus e principalmente o vírus da influenza. Pois é, isso faz com que aumente. E tinha que aumentar mesmo só por isso e também porque o número total de pessoas infectadas era relativamente baixa. Vocês veem que, por exemplo, 2%, 3%, máximo 5% de uma população de um país apresentou infecção pelo coronavírus. Só 95%. E essas outras pessoas vão pegar. A diferença também agora, em relação à primeira onda, que vocês se lembram bem, começou na China realmente em dezembro, pegou forte em janeiro, e aí pessoas que viajaram da China para a Europa em fim de janeiro levou para a Itália, e da Itália levou para o resto do continente europeu e lá pulou para Estados Unidos. E os Estados Unidos também recebeu algumas pessoas via Pacífico, também fim de janeiro, começo de fevereiro. Mas lembrem disso, se começou no hemisfério norte, principalmente Europa e Estados Unidos, a partir de janeiro, só tiveram 3 meses de frio. Janeiro, fevereiro e uma parte de março. Março começou a cair, abril realmente baixou mais ainda, e a partir de maio, todo mundo ficou contente que tinha vencido o coronavírus, certo? Só que agora, esse mesmo coronavírus está aparecendo em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Mais 6 meses, certo? Começa agora, a onda vai ficar pior. Quem estudou a gripe espanhola sabe muito bem que a primeira onda foi ruim, a segunda onda foi desastrosa, teve 3 vezes mais vítimas do que a primeira, e depois teve ainda uma terceira onda. E naquela época não tinha vacina, remédio, não tinha tratamento nenhum para as vítimas da gripe espanhola. Bom, isso preocupa para a gente? De uma certa forma, sim, porque isso vai impactar muita gente que está pensando em viajar
para a Europa, imaginando que as barreiras iam baixar, que, afinal de contas, iam abrir os portos e os aeroportos para o pessoal do hemisfério sul. Não sabemos. É provável que não. É possível que sim, certo? Vamos ver como que os governos reagem. Mas estão reagindo novamente da mesma forma estúpida, burra, da primeira vez. Quarentena, fechamento, fica dentro de casa. Vamos esperar 2 semanas, vai fechar. Ok, Bélgica já mandou fechar. A Alemanha já fechou os bares. Itália fechou restaurantes depois de 18 horas. Imagine isso, Itália. Fechar restaurante depois das 18 horas. Eu estou rindo não por causa que eu acho engraçado. Acho trágico. Foi irônico essa risada, certo? Como? Italiano não comeu restaurante depois das 18 horas. A França depois das 20 horas. Os 2 maiores países gastronômicos do Ocidente. É isso aí. Mas então, novamente, os governos estão agindo de uma forma errada, tá certo? Em vez de permitir uma certa liberalização, porque não adianta mais, as pessoas já estão o que chamam de fadiga, exaustão de quarentena. O corpo humano, a mente humana aguenta até tanto. Depois estão com fadiga de raiva, certo? Raiva mesmo. Eles fizeram a quarentena direitinho, a partir de fevereiro, março, abril, maio, tá certo? Até uma parte ainda mantiveram alguns lugares fechados, junho, julho, agosto. Então, direitinho o que o governo mandou. E, de repente, não deu nada. A onda é pior. Então, há uma descrença geral. Oxalá os nossos governantes aqui no Brasil aprendam disso. Que não adianta você confinar as pessoas mais tempo, porque mesmo que seja perigoso, o corpo e a mente não aguentam. E mais importante que isso, tá certo? Isso traz prejuízos tão grandes que a pessoa aprova o risco, avalia o risco em relação ao seu conforto. E o conforto nessa hora mental, física, é muito maior. E as pessoas vão desobedecer. E aí então há toda a descrença sobre as atitudes governamentais. Mas o que vai acontecer? Será que vai ser muito realmente trágico? O número de aumentos, você vê, o número de pacientes aumentam dia a dia. Né? A França quebrou recorde por 4 dias seguidos, Estados Unidos quebrou recorde de terceiro dia seguido, todos esses dias maiores do que o pico da primeira onda que aconteceu em março e abril. Isso são notícias terríveis para o povo, certo? E agora vem a segunda notícia preocupante. Foi descoberta uma mutação a partir da Espanha desse vírus. E essa mutação, ninguém sabe muito bem, mas estão preocupando cientistas que pode ser mais contagiosa, certo? Ou seja, ele vai disseminar mais. E isso traz notícias preocupantes para todo mundo, certo? Para quem que está na Europa, que, então, se é mais infecciosa, então é possível. E eu não tenho elementos ainda para dizer que não seja, ou então as notícias ainda estão erradas. A minha opinião, a minha ideia é que realmente ele tem alguma mutação que aumentar a infecciosidade. Mas, em contrapartida, a letalidade está menor. Então, aumentou muito o número de pessoas infectadas. Mas o número de mortes não acompanhou a infecção. Está um pouquinho mais baixo. Então, a letalidade está menor. Ou seja, é possível, repito, é possível que esse vírus seja mais contagiosa, mas menos letal. Tá certo? Então, mas pode ser que ainda vamos ver lá para frente o que vai acontecer. O que acontece é que, aparentemente, os números estão mostrando que o maior número de pessoas infectadas são as pessoas jovens. Será que mudou isso também? Quer dizer, antes era pegar mais pessoas idosas por causa de certas vulnerabilidades e pessoas mais doentes, e agora está contagiando mais os jovens. Mas, de qualquer forma, os jovens têm condições de reagir melhor. Mas, de qualquer forma, o importante é que a porcentagem de letalidade aumentou, embora o número absoluto também aumentado. Tem alguma implicância isso? Olha, gente, espera um pouquinho. Desde que começou o coronavírus, em dezembro até agora, foram detectados mais de 500 ou 600 mutações desse coronavírus.
Felizmente, nenhuma dessas mutações impactou muito nas pessoas, quer dizer, alterou a imunidade das pessoas. Então, quem já pegou, pegou e não vai pegar de novo. No entanto, isso não aplica para as vacinas. Então, é possível que as vacinas, ora desenhadas, essas 7 ou 11 que estão por aí destinados, podem não ser eficazes contra essa nova mutação do coronavírus. Vamos ter que esperar um pouquinho para ver, porque a primeira vacina nem foi testada, nem foi aprovada e nem sabemos que realmente protege. Aparentemente sim, mas não temos porcentagem. Certamente não é porcentagem muito alta, porque às vezes você viu que a Anvisa falou que ia aceitar uma eficácia de 50%. Agora eu dando risada mesmo, certo? Uma vacina que fica 50%, ora lá, come on. É melhor você arriscar-se com a doença, que é menos letal, certo? Dá imunidade bem prolongada, até permanente, e mais do que isso, você não tem que pensar que pode ter efeitos adversos da vacina, e a possibilidade de você pegar a doença é muito menor do que o número de efeitos adversos, o risco de efeitos adversos da vacina. Pense nisso, tá bom? E vamos continuar mais tarde falando mais um pouco sobre o assunto. Até mais.